Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Criativa Podcast. Oi, Fábia. Oi, Dai, tudo bem? Tudo bem? Assunto interessante hoje, né, Super Fábia? interessante. Tá pronta para comprar o seu no ano 2016? Não, Fábia, 2026. Casa Nova 2026. Projeto. Projeto. Meta. Meta. Então vamos lá. Pessoal, a gente trouxe hoje a Vanessa. A Vanessa ela é especialista em imóveis de alto padrão com investimento estratégico. Com mais de 25 anos na carreira de mercado comercial, agora ela se ingressa no mercado imobiliário. Então a gente trouxe ela para conhecer toda essa trajetória dela e como está sendo essa trajetória dela dentro do mercado imobiliário. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom. A Vanessa trouxe a Neila também, que é a sua gestora comercial hoje, né? Da onde ela está, na Adão Imóveis, né? Fazendo essa transição de carreira. E já está aí com muitos projetos para 2026, né? Finalizando mais uma venda. Hoje elas estavam sendo na correria, chegaram aqui na correria. Né? Porque esse finalzinho agora de ano estão entregando tudo, pessoal. Exatamente, tem que, né, Correr atrás. Meninas, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Acho que o mercado imobiliário ele tem muitas dúvidas ainda. Apesar de ser muito apresentado, né? A gente ainda quer tirar todas essas dúvidas com vocês. Como é que vai ser 2026, né? Quais as expectativas né, do aí? mercado, né, para o mercado imobiliário, Sim, né? é. Já que houve esse interesse da Vanessa fazer essa transição, né, de mercado. Conta pra gente, Vanessa, quem é a Vanessa hoje? Então, a Vanessa hoje, eu falo que assim, eu sou uma pessoa hoje, posso falar muito decidida, né? Eu acho que para você falar assim, vou fazer uma transição de carreira depois de 25 anos no mercado específico, não é uma decisão fácil. É uma decisão, tem que ser muito pensada, tem que ser feita com estratégia, porque é uma vida, né? E eu falo que depois de 25 anos, depois de um determinado ponto da sua vida, você fala, nossa, vou começar. O que a gente vem em mente vou começar tudo de novo. A realidade é essa. Mas eu falo que para mulher não tem nada de difícil, né, gente? Eu falo que assim, eu vejo muitas mulheres fazendo a mesma coisa. Eu acho que para mulher não tem tempo ruim nesse sentido, né? Se a gente precisar mudar a rota, a gente muda, né? Então eu acho que para mim foi isso aí. Então eu me via já numa situação, não que eu era descontente com o meu trabalho, né? Eu venho de 25 anos no mercado de logística, na área comercial, uma profissão que me deu muito, né? Me deu muito. E gosto bastante, né? Entendo muito do mercado, né? Tenho aí, eu saí, a gente já fala, já tem propostas aparecendo e tudo, mas é realmente uma decisão de falar assim, olha, não quero mais, eu preciso encerrar um ciclo, né? Eu já vinha plantando um outro ciclo, mesmo fazendo, eu vinha empresariando no mundo da moda, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei muito de moda, né? Sempre gostei muito de me arrumar, de me vestir. E fui empresariar no segmento, né? Com semijoias. Então, desenvolvi uma marca nesse projeto, ainda trabalhando, fui fazendo isso intercalado. Nesse processo, né, eu conheci pessoas que eu falo que, assim, a minha marca em si, ela me abriu muitas portas. Né? Eu ainda trabalhando no mercado de logística e trabalhando ali no mundo, né, das semijoias, no mundo da moda, eu fui entrando em alguns nichos, em alguns mercados, conhecendo muitas pessoas, fazendo muito network. Então, a minha marca me abriu muitas portas. E numa dessas foi conhecer pessoas do mercado imobiliário, né? E hoje eu falo que assim, a gente foi fazendo muitas coisas juntos, que é a Neila, né, que foi uma grande parceira minha nesse período. Então, a gente já tinha esse trabalho juntas, né? Essa parceria de eu estar fazendo eventos para minha marca e tudo. E ela sempre me auxiliando nessa parte. E ela ali trabalhando como ainda corretora na época, trabalhando ainda nessa parte. E a gente fazendo grandes parcerias. E quando ela recebeu a proposta de subgestão, né, da Adão Imóveis, a gente já vinha com muito contato, a gente já tinha uma relação mais estreitada, né, nessa época. Ela me convidou. Eu ainda trabalhando, ela foi lá me tentar. Já viu o potencial. Ela foi plantar a sementinha e a gente começou a conversar, né, sobre isso. Ela foi me explicar, né, sobre o mercado, porque por mais que você venha do mercado, que você já esteja no mercado de negócios há muito tempo, né? Querendo ou não, assim, é um segmento diferente, o segmento de logística, do mercado imobiliário. Vamos dizer que
só de segmento, porque a gente está falando de negócio, a gente está falando de clientes, a gente está falando de pessoas, né? De negociações. Então, isso, para mim, eu não. É muito fácil, eu não tenho essa dificuldade. Então, era só a gente falar assim: ah, e agora? Eu preciso entender o mercado. E aí a gente foi conversando, ela foi me explicando. Eu ainda fui resistente no começo, ela veio me namorando um tempo. Então, eu ainda. Né? Eu ainda foi uma coisa que eu falei: nossa, não, beleza, vamos fazer. Não. Porque uma que eu estava trabalhando, eu tinha meus compromissos com a empresa que eu estava trabalhando. E então não tem como ou você entra de cabeça ou você não entra. Não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu já fazia duas coisas ao mesmo tempo, que era a minha marca, né? E aí eu falei assim, acho que a gente conversando, acho que 30 dias depois você quer saber? Eu vou. E aí acabou que a gente teve uma reviravolta na empresa e com aquela reviravolta me fez pensar, né, se eu queria continuar ou se eu não queria continuar. E aí foi onde aconteceu. Eu falei, não, então agora eu vou. E aí a gente veio trabalhando, foi conversando, né? Eu acho que isso ainda foi em meados de setembro. E aí eu falei assim, ó, calma que eu tô me posicionando aí no que eu vou fazer. Quando foi início de outubro, eu falei para ela, agora eu vou entrar de cabeça. Agora eu me organizei, fiz o que eu precisava fazer e agora eu vou entrar de cabeça. Focada, porque todo negócio que você vai entrar, você tem que entrar focado. Se você não entrar querendo estudar, focado no que você vai fazer, entender o mercado, porque... E quando eu entrei realmente de cabeça, foi onde eu vi que eu falei assim, meu Deus, aonde que eu tô entrando? Eu já comecei a pensar isso, porque é muita informação, é muita coisa, né? O mercado é muito amplo. A gente tem aquele receio, aquele medo, né, da mudança, né? Porque, assim, ele traz algum, né? Ele traz o ônus, mas ele traz o bônus, mas ele também traz o ônus, né? A gente tem uma certa insegurança, né? Sim. Conhecer o mercado em si, mas eu acredito que a Neila deve ter... tudo né? que é novo assusta, né? Independente do que for, né? Por mais que a gente tenha segurança emocional, profissional, mas é novo, né? Novo. Então, o novo, ele ainda causa estranheza. Né? E é uma adaptação. E é isso que ela viveu. E como todo mercado, o que eu vejo? Você tem que determinar e se posicionar de forma que você vá conseguir atender o perfil que você deseja, entendeu? Não é que é passar... eu vou escolher isso, vou mirar e vou. Não, você tem que se identificar, você tem que ver onde você está posicionado no mercado, qual público que você vai atingir. Então, assim, eu venho fazendo esse estudo, até assim, em conjunto com a Neile, que hoje tem uma equipe e tudo mais. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa vai analisar, né? E vai agir da forma que ela... Vamos supor, tem corretores no time que não tem o mesmo perfil que eu tenho. Às vezes tem pessoas que não... Eu não tenho facilidade, por exemplo, de ficar fazendo ligação. Eu falava muito isso para ela. Nossa, isso para mim é muito difícil. Os plantões, né? Fazer ligação, tudo. Plantão até que eu acostumei. Uma revelação aqui. Uma revelação. Bom saber. Hoje é dia de escala. Aí a gente até fala assim, a gente vai analisando. Então ela até tem esse cuidado. Ela até me posiciona. Você vai só, tem um plantão assim... Não é que eu fico escolhendo, né, gente? Não sou privilegiada, mas a gente olha as expertises, mas sabe né? Não de cada um. As expertises. É porque, assim, Exato. Eu me movimento muito. Então, às vezes, em vez de eu estar fazendo um plantão e ficar ali parada, às vezes se eu for num lugar, às vezes eu faço a captação do cliente tendo naquele lugar que eu estou. Porque às vezes uma conversa informal, exatamente. né? Uma e a gente vê, segue você no seu Instagram, e a gente vê que você sempre está engajada nos grupos de network, sempre está com pessoas, gosta de atender pessoas. Então, o trabalho consultivo, ele começa ali, num papo informal, às vezes, né? Até começar a entender o momento de vida da pessoa, né? De repente fazer a consultoria para a pessoa ali e saber que ela está precisando de um imóvel, por exemplo, né? Porque acho que já teve oportunidades que passaram porque você não perguntou. Lógico. Faltou a pergunta, né? Eu já Hoje passei já por imagino isso. que já não deixa essas oportunidades mais eu passei por isso. Né? Porque eu falo, quando a gente começa, tudo que é novo, assusta. Assusta. E quando você tem, por mais que você tenha vivência no mundo, sei lá, você já tem vivência no mundo corporativo, já falou com um monte de gente, grandes empresas e tudo, mas mesmo assim não é a mesma coisa de você ou ligar para a pessoa e se apresentar, porque você está no mercado. É diferente. É diferente. O trabalho consultivo é diferente, né? E às vezes você realmente tem esse receio.
né? De trabalhar a sua lista de contatos, de trabalhar a sua rede de relacionamento. Se posicionar, né? Porque as Às vezes aquele chá com as amigas, a amiga está na intenção de trocar de imóvel, já está se falando ali, se você não fala, olha, eu tô nesse trabalho consultivo, quero te ajudar. Eu não tinha já essa aconteceu, percepção. já, né? Tá vendo? Teve um dia que eu cheguei pra ela. Ela quase chorando. Teve um dia que eu cheguei pra ela, porque assim, às vezes você olha ali, você tá começando, aí você tá ali naquela conversa. Hoje não, hoje na hora que eu tô, a pessoa tá falando, o meu ouvido e meu olho, ele já tá ali ligado. Na hora que a pessoa fala, ligado. Já tá ligado. Mas antes, eu tava, no começo, eu tava perdendo muito esse time. Por insegurança, de falar pra pessoa que eu estava no mercado, entendeu? E é uma coisa muito boba, assim. E eu falo que quando eu comecei a me posicionar de verdade, mostrar, os negócios começaram a aparecer, porque às vezes a pessoa olha, não sabia. Então, vou fazer negócio com você. Não sabia. Não acredito, porque a pessoa, né? Vezes... Acabei de comprar um imóvel, aconteceu, né? Já aconteceu, mulher. Foi triste, eu queria chorar. E eu falei pra Neila, eu falei assim, eu juro pra você, eu nunca mais perco o time desse jeito. Ela falou, nunca mais eu deixar de me posicionar. Nunca mais eu perco me apresentar. Mas vem cá, só pra eu tirar uma dúvida, que agora eu fiquei curiosa. Nessa situação específica, a gente fica insegura mesmo, né, gente? É uma transição de carreira, é algo que a gente vem falando sobre isso. Porque a gente vê vários entrevistados que passou por aqui fazendo a mesma coisa. Transitando de carreira. Nesse momento, você percebeu que a pessoa queria trocar o imóvel, queria fazer a compra, alguma coisa assim, e aí você não teve a abordagem? Não, eu falei com ela depois. Entendeu? Ela pessoa falou que se soubesse, teria comprado com ela. Que se soubesse, ela teria me dado a oportunidade. Porque é uma pessoa que eu já conhecia, que eu já tinha contato. Ela já tinha confiança em você. Que já era da minha rede de relacionamentos, né? De network. Sim. Porque assim, hoje a gente faz network, vocês participam lá da Tríade e tudo mais. E a gente faz network hoje que, assim, as pessoas hoje, elas te abraçam, né? Eu falo que hoje as mulheres, elas se abraçam. Porque tá todo mundo no mesmo barco, independente do segmento, todas precisam se ajudar. Todas. Né? Então, se a gente não fizer isso umas pelas outras, gente, não vai esperar que ninguém vai bater na sua porta que vai fazer, porque ninguém vai, entendeu? Então, a gente tem que ir realmente na rede de relacionamento e se posicionar. Estou aqui. Exatamente. Porque quando alguém pensar em ter uma consultoria, vai trocar um imóvel, ela vai lembrar de você. Ela vai lembrar de você. Exato. Olha, tem a Vanessa lá, né? Por exemplo, um exemplo do grupo da atriz. Toda hora a gente está ali conversando, expondo, né? Tem uma Vanessa. Ou elas mesmas, pessoal, tem alguém no grupo aqui, né? E assim, eu vejo que tem várias, mas eu falo que a forma com que a pessoa vai chegar em você ou não, aí é o que você vai passar para ela. Exato. Então, é a forma que você se posiciona, é você passar confiança, é você passar credibilidade, é você saber, assim, por mais que você ainda não tenha um entendimento por completo do assunto, técnico, mas você passar a confiança da pessoa, nossa, ela tá me passando confiança, eu confio nela, entendeu? E eu entrei no mercado exatamente para isso. Né? Eu até falei para ela, pessoal, agora quando eu for me posicionar, eu vou me posicionar como consultora, eu não vou me posicionar como corretora. Exato. Eu sou uma simples corretora, na verdade é isso mesmo, sabe? Mas não uma simples, mas é corretora. Cuidado de as carreiras elas mudam, né? Antigamente era aquele corretor que a preocupação dele era vender, só vender. Mas a gente tem que falar, pessoal, eu sou consultora imobiliária, vulgo corretor. Mas é isso. Porque na verdade as pessoas falam isso mesmo, né? Mas o que é o diferencial? Porque o corretor ele é muito amplo. E o mercado tá cheio. Sim. Né? Chato, então, se a gente for analisar, hoje a gente escuta muito lá do diretor, então eles falam assim, ó, profissão que não deu certo, aí você vai ser corretor. Todo mundo fala, nossa, não deu nada certo pra mim. Ou você é vendedor. Cria um certo estigma em relação a isso. Exato. Né? Exatamente. Preconceito. Mitos, né? E tem pessoas muito bem posicionadas hoje no mercado, muito bem financeiramente. Exatamente. Que dedicam a sua vida a trabalhar com só a consultoria de imóveis. Exatamente. Né? Eu vou te falar que eu não diferente dos outros, vindo do mundo corporativo, de um mundo assim, de um mundo onde trabalhei em grandes empresas, multinacionais. Eu era uma dessas, entendeu? Do preconceito, de falar, nossa, né? Porque você é corretor, aí você fala, nossa, vou corretor, nossa, sou povo chato, sou povo que liga sem parar. Sabe, você tem aquele estigma mesmo. Nossa, não quero. Ou então, tipo, nossa, você não tem um salário, não tem, sabe? Tem isso.
E eu era uma dessas, não vou negar, era. Isso eu já falei pra Neila. Eu falei assim, eu era uma dessas. Logo que a gente começa assim, sei que é muito imediatista, que já Sim. quer ganhar grana, você pensa, nossa, será que vai dar certo? Tô desanimando. E com um mês, né? Eu já tava desse jeito. Porque... É uma parte difícil da transição. As É finanças difícil, é uma tivesse parte anos, muito né? difícil, né? Porque Mas quando é a gente é difícil. CLT, a gente tem um salário que todo mês ele cai com recorrência, né? É. Então, essa é uma preocupação que a gente era meio descansado. Só que, né, vendo hoje a profissão, ela não te Não. traz só essa questão das finanças, ela te traz um pouco Outro de liberdade, né? Em questão de Exato. horário. Total. E aí essa transição, ela vem muito alinhada também às nossas vidas pessoais, né? Ela vem a muito qualidade alinhada, de vida, Qualidade de vida. Não E que aquilo a que gente a não gente falou- trabalhe muito, né? Porque a gente E rala pra alinhar as caramba. expertises dela, É. né, com toda essa profissão, como é a rotina dessa profissão, né? E saber que a parte técnica, ela é possível aprender, até porque o trabalho anterior já facilitou muito. É. E o principal na venda hoje, né, de imóveis é entender de pessoas. Entender de Né? pessoas. É É o comunicação. primordial. É a Exatamente. comunicação. Então, como nós somos intermediadores, a Vanessa tem essa facilidade, né, de intermediar, de comunicar bem. Então, De por gerar isso conexão com as eu pessoas. Você gera conexão fiquei muito fácil com as seduzindo, né? pessoas. Pescou né? ela lá, né? Gera uma conexão muito fácil, né? A gente viu a sua Isso, apresentação na Tríade, você fala muito bem, é muito boa Exato. comunicadora, e eu acho que foi uma das primeiras coisas que a Neila deve ter visto em você, né? E eu Essa reforço facilidade isso, na a comunicação, de comunicação gerar ela é conexão, essencial. autoridade, confiança, porque isso, assim, são fatores muito importantes, São, né? No processo exato. da consultiva da venda. Você precisa ter esses fatores, tem. isso tem que estar muito visível para Você tem que quem... gerar confiança. Confiança, Mas conexão, isso tem que isso estar eu muito, falo, né? Uma comunicação clara, Clara, assertiva, né? assertiva. Para você conseguir levar o que é essencial para o cliente e também para o proprietário, né? No caso, Sim. a construtora, né? Fazer ali uma intermediação também não só do lado financeiro, mas do lado emocional. Emocional. Né? Porque tem Isso que eu muita ia coisa falar, envolvida. sim. Né? São Se perfis de A cliente compra de um diferente. imóvel, Mesmo do que seja um primeiro investidor. imóvel, é um sonho. É. Uma revenda é algo que lá atrás talvez não deu certo. Mas se a gente for parar para pensar, está muito ligado às E é nossas... muita né, intimidade. há muita intimidade e Sim, conexão. sim. Quando chega para você o interesse da venda, depois você começa a entender por trás daquilo tem uma história. É uma Lógico. realização de um sonho, uma revenda, por exemplo, né? Uma das suas últimas vendas agora é uma revenda, né? Que a gente estava comentando. Aquilo ali surgiu de quê? Foi uma pessoa que deixou a casa, uma pessoa que os filhos hoje já saíram de casa, que é um imóvel menor. Está chegando mais gente naquela família, precisa de um Precisa imóvel aumentar. maior. O patrimônio dessa pessoa aumentou. Ela está numa carreira de sucesso. Então, assim, é muito pessoal, né, Neila, isso? Então, por isso que muita a intimidade, é né? intimidade, a pessoa se abre com você. Então, o processo da confiança, da conexão tem que já Isso. ser ali, ó, aquele reporte já do início. E às vezes, para conseguir uma venda maior, você acaba ajudando esse cliente a resolver outros problemas familiares que está envolvido Que está questões de envolvida. imóveis, Sim. inventariado e assim Exato. vai. É. E essa última venda, ela é bem isso. Então, ela está conseguindo resolver uma situação primeiro, para que esse cliente fique confortável, tranquilo. Ó, isso aqui Vai dar resolveu. certo. Agora Uhum. você pode fazer aqui o seu investimento ou a sua moradia, o que for, de forma mais tranquila, sabendo que uma pendência já foi resolvida. Né? Isso é muito bom. Então, muito não bom. fica focado só lá na Só na frente. venda, não fica pensando só na Exato. comissão. Em É claro, a cuidar gente mesmo. pensa, né, no fator financeiro. Não, mas eu acho que Mas- o processo, assim, quando a gente fala de, vou fazer uma consultoria, é exatamente isso. É analisar tudo que vai vir de benefício para o seu cliente. Sim. Né? Seja ele um comprador de um imóvel para morar, seja ele um investidor. Porque o investidor também, ele busca uma pessoa de confiança para trazer os melhores negócios para ele e que ele vá ter uma rentabilidade. Então, são perfis totalmente diferentes. Né? Não quer dizer que esse investidor lá no futuro, ele também não vai ser um cliente que também vai comprar um imóvel para Moradia. pessoal, para Pessoal, moradia. Seria para investimento. né? Mas são perfis assim, se for analisar, tudo é uma questão da hora que a gente está conversando com ele já passa isso para a gente. E na hora que você vai oferecer o produto, você tem que ser assertivo também no produto. Né? E para ele também se abrir, você tem que transmitir uma segurança, porque ele também não vai abrir na vida dele financeira para uma pessoa que ele não tem Que ele não confiança. conhece, que ele não tem entendeu? confiança. Principalmente nessa questão do investimento, né? Exatamente, porque ele vai abrir o que ele tem de grana, ele vai abrir o que ele tem para investir, ele vai fazer isso com uma pessoa que ele não passou uma credibilidade para ele de segurança. Não, então você tem que passar essa credibilidade, você tem que concluir a venda, você tem que procurar um negócio certo,
para o ele. dinheiro que ele conquistou ali, Exatamente. às vezes, durante anos, né, da vida, da profissão. Então, ele está investindo não só no imóvel e no negócio, né? Ele tá investindo também nesse profissional. Exatamente. Então, E a gente muito quer ser isso. lembrado pelo lado positivo, não, É. né? Não é só E pelo o lado da retorno, venda. e ele sim. quer saber o retorno que ele vai ter. Então a gente tem que mostrar até para os investidores, Os para quem está ganhos, né? entrando, tudo, porque hoje, e aí a gente tem que aí nisso a gente entra numa pauta muito importante, que é mostrar a valorização que está tendo no nosso estado, tudo que está vindo para o nosso estado. Para nossa Para cidade, nossa né, cidade capital. em si, capital, né? Então hoje, Goiânia hoje é tipo um celeiro, né? Vamos Todo colocar mundo quer conhecer todo Goiânia. mundo Goiânia tá conhece famosa. Goiânia, a gente está aí entre, né, entre os destaques três do país, destaques, né, entre os 3 maiores do Brasil aí, realmente em Empreendimentos mercado de alto imobiliário, padrão. empreendimentos de alto padrão, investidores vindo para Goiânia, grandes eventos acontecendo em Goiânia, a cidade está se estruturando para receber essas pessoas. Então, eu falo, às vezes a gente até escuta muitos clientes, mas nossa, aonde que a gente, como que está subindo tanta coisa, onde está aparecendo tanto empreendimento e Não tem gente para cabe comprar? mais. Eu tenho essa dúvida também. Saturação. Eu tenho essa dúvida. Mas porque não, mas tem. O alto padrão, ele é específico em setores em Goiânia, né? Exatamente. E tá crescendo. E não para, né? Não para, Não né? Não para. Goiânia é uma capital muito jovem ainda, né? E ela, por ser o centro do país também, a logística favorece o agro, favorece a Sim. música, né? Que é muito Sim. forte, A moda, moda, escritórios área da aqui, né? saúde e Moda ensino, muito, né? né? Entra 50 mil pessoas novas todos os anos em Goiânia. Mesmo? Então, a gente tem alguns números que explicam o porquê. E a gente ainda tem um plano diretor que traz esse conforto no adensamento. Claro que no Bueno, Marista, né, Jardim Goiás, Setor Oeste, isso é feito com mais cuidado ainda. Mas ainda assim, existe muitos espaços, muitas casas que podem ser vendidas, negociadas, né? E ela também está expandindo para o lado da 020, né? Sim. Os bairros no entorno também está crescendo, né? O Jardim América tem muito que crescer. É o maior bairro hoje de Goiânia em expansão. Mas hoje, em população, é o setor Bueno. Então, o setor Bueno é um bairro vertical, mas que ainda assim consegue receber e absorver muitos empreendimentos. E quem está em volta quer morar mais próximo, né? Quer morar mais perto de uma escola. Com certeza. Alguma coisa. No E eles coração ali, a gente de chama de pouquinho coração do de Goiânia ali, trânsito, vão né? buscando essas comodidades. E por conta disso, a gente vê todo esse crescimento. Parece um crescimento fora do comum, mas ainda assim ele é organizado. E Parece ser desornado, mas não é. Não com é. muita A organização. cada né? 10 anos sai o plano diretor, às vezes 15 anos, que é onde eles vão autorizar, onde pode ou não Construir. ter isso. Até que altura. E geralmente esses investidores que estão chegando aqui em Goiânia e que têm intenção de comprar imóveis para investir, é planta ou é pronto? Na planta. Na planta? Planta, tudo Isso. planta. Compactos. Compactos. Isso. Compactos. Compactos. Qual- Hoje é assim, metragem, o mais ou bom do menos. mercado são Os são compactos. De 2 quartos, 2 50 quartos, metros, ali, 40 metros. Tem compactos até de 30, Para quem, 35 engraçado, metros. para quem chega de fora, assim, que está, por exemplo, acostumado com as grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é muito compacto. Lá, de fato, é muito compacto. Aí chega aqui, vê uma área de expansão ordenada, eles ficam Ordenada. encantados. E por conta né, das com a famílias cidade. também, né? As Isso. famílias estão diminuindo o número, né, de pessoas dentro sim. da família. Também tem as pessoas que os filhos casam, aí eles querem fazer ali um downgrade, né? Que a gente fala, daí ele muda para um apartamento menor, bem localizado, onde ele faz tudo de a pé. Então, esses apartamentos compactos, eles ficam tanto de apoio para quem é do interior, pessoal da área da saúde, para Os estudante. filhos vêm estudar, os pais Exatamente. querem vir Ou para quem acompanhar, quer né? ter uma família menor, ou casais, ou solteiros. Hoje as pessoas também estão demorando mais a casar, né? Existe muito divórcios. Goiânia também tem um outro número, né? Que são 7 mil divórcios no ano. As pessoas estão ficando tudo solteiras. Então isso vai... Olha que interessante. É, Na consultoria, a são gente vê dados, que vocês estudam todos esses Eu- dados, né? exato. Antes de falar com o cliente, né? Então tem que ter uma explicação. As construtoras, elas não vão ali construir um empreendimento, né, acreditando só no nosso exatamente. potencial de venda. Existe ali 2 anos antes um estudo de viabilidade
para cada empreendimento que vai ser lançado. E hoje Goiânia também, por ser o centro, ela ainda tem um número assim muito legal que são os valores. O valor do metro quadrado aqui é muito menor Do que né, nas outras do que capitais. em Camboriú, do que em Rio, no Rio e São Paulo. E isso atrai os investidores também, não só do Brasil, como fora. Então, a gente vende para muita gente de fora. também. Essa semana a gente está negociando com pessoas da Bélgica, não só dos Estados Unidos, Bolívia, tem muita pessoas- gente de fora, É. né, querendo E investir. investe aqui, né? Por quê? Aham. Porque hoje a maioria desses compactos que a gente está falando aqui, né, desses novos projetos, eles já são liberados para Airbnb. Sim. Então, as pessoas elas já fazem o investimento para alocação. Pra alocação. Para alocação a curto prazo. Hoje em dia a gente não pode falar só de aluguel, de locação a longo prazo. Hoje as pessoas Exato. locam a curto prazo, que é o que acontece muito em São Paulo. Hoje as E pessoas já tentam... tem esse movimento aqui Não, ali no aqui- Metropolito, ali tem um amigo meu aqui que tem um tem apartamento lá, ele vários. loca para Aqui tem vários empreendimentos nesse perfil já, né? Isso E atrai muito investidor, E a cada né? dia E tá quando assim, lança, vende tudo. vende tudo, né? antes do Até porque lançamento. ele não precisa pagar os 100%. O que o investidor faz? Ele investe ali 35%, 45% do valor do imóvel. Quando o imóvel é entregue, o próprio aluguel já paga o financiamento. Financiamento. Em E tá 3 tudo anos, certo. ele já quitou, ele já tá... E ele Só investiu consigo visualizar. 35%, ele não investiu nem o 100% do valor do imóvel. Então, quando ele entregar o imóvel, ele só investiu 35% e o próprio aluguel E vai essa pagar entrega pra ele. demora? Tem prazos? Geralmente de 3 a 4 anos entrega o máximo. empreendimento. É, E aí, no enquanto máximo. isso, ele fica pagando como se fosse a entrada. Isso, é a entrada e parcelas, parcelada. e parcelas pequenas, Parcelas que cabem no bolso aí cabem das no pessoas. bolso. Que cabem no E aí, Essa bolso. quando de entrada, fato ela é o imóvel é personalizada. entregue, ele recebe ali um aluguel ou ele já está preparado para pagar um pouco E a mais tudo é pra negociado. moradia, né? Hoje as consultoras, as incorporadoras, Todas elas são muito personalizam. flexíveis na negociação. Então, por isso que a gente senta com o cliente, a gente tem que entender a realidade dele naquele momento, até para apresentar para ele o melhor projeto para a vida dele. Para lá na frente também, ele fala, nossa, eu não vou dar conta. Não, a gente tem que entender a vida Sim. dele para apresentar o melhor projeto. Para ele também depois não ficar grilado também com a gente, nossa, você me ofereceu um produto e agora eu não estou dando Não tá conta. dando conta. Esse não é o objetivo. Ele tem que conseguir pagar o investimento dele, rentabilizar com o investimento dele lá na frente. Sim. Né? E assim, um exemplo bem bacana, né, Ilha, da gente falar dessa parte aí de compactos, Airbnb, igual a Goiânia tá vindo com muitos eventos aí. Então, você tem uma noção, falando de Airbnb, o ano que vem aí, o ano que vem MotoGP. não, o MotoGP tá assinado com Goiânia por 5 anos. Os Nossa, próximos começa em 5 anos março. ela vai Começa em sediar o MotoGP. Você não acha mais nem Rede apartamentos, hoteleira, nem né? rede Pra hoteleira. Já tá lotado. Pra comportar suportar, essas né? pessoas, né? específico? Não, já tá Não, lotado. Você já? não procura mais, você não acha Não mais. acha mais. Tem pessoas já indo pra céu. região A de diária Anápolis. que era 250, É. hoje Aí, tá pessoal, 1.200. tá vendo? Vocês que querem investir, tem um Já é negócio, outro nível porque de isso se investimento. transforma num negócio, É. né? Esse colega que eu citei, ele tem um apartamento no Metropolitan e ele tá gerenciando mais 2 apartamentos. Exato. Conversando, né? Falando que ele deixou o dele lá e às vezes ele vai para casa da mãe quando ele não tá lá. E a gente não E compra, loca, às vezes, e vê por aquilo falta como de negócio. E ele Conhecimento. Ele paga Exato. a prestação, porque ali não é barato, né? No Metropolitan é uma região mais cara, ali de Jardim Goiás, ele paga só com Airbnb. Exatamente. As E a pessoas gente- ficam assustadas de saber que elas podem comprar. Podem. É muito fácil comprar hoje um imóvel na planta por conta de burocracia, né? Então, são os papéis ali, os documentos básicos que você tem, os documentos pessoais, e você precisa comprovar a renda, até porque o imóvel não existe. E você está pagando a entrada parcelada direto para a construtora. Exatamente. Então, isso facilita muito você se organizar durante organizar, 3 anos perfeito. para depois você É fazer um bom as pessoas financiamento. estarem Entendi. escutando isso, entendendo, porque o mercado hoje, o mercado financeiro, ele está crucificando, né, o imóvel como um mau investimento. Né? Eu acho que vocês passam por isso, né? Assim, as pessoas hoje elas têm mais conhecimento da questão financeira, então realmente vocês trazendo essas informações desmistifica isso, né? Mas que não é um hoje é um ruim, mercado que não é assim. um bom, né? Ele é e um bom quem negócio quer de fato, e também- sempre foi, né? E a Nossos gente- pais sempre falaram. Você tem o seu imóvel, as outras Isso. coisas você corre atrás. Mas falando É, de a terra, ela é investimento, finita, segurança, né? né? Isso. Falando É. por segurança, né? Questão de segurança. E mas também tem as casas, né? Hoje a gente paga 10% do valor de uma casa de 1,5 milhão. Você paga 10% de entrada, dividido em 3 anos, direto com a construtora. Você compra uma casa de 1,5 milhão num condomínio Fechado. fechado na 0,20.
Total segurança. E você consegue pagar com fôlego, se organizar durante 3 anos, sabendo que daqui 3 anos você vai mudar, fazer sua marcenaria. Hoje, se você tem um imóvel, uma casa de 1,5 milhão, para comprar ela pronta, você precisa de pelo menos 20% desse valor à vista, né? E assim a gente consegue morar melhor, se organizar, pagar isso com mais tranquilidade, né? E ainda se organizar para a hora que a casa estiver Acontecer o pronta. financiamento. Sem precisar ter preocupação com o arquiteto ou com o engenheiro, não. Você vai fazer isso direto com uma construtora, né? E com uma facilidade de pagamento. E você pode, com ela, financiar até em 420 meses. A própria construtora hoje financia. Já Você não financia fica também, amarrado né? no banco. Praticamente Também, todas as todas. construtoras hoje já fazem o financiamento direto. Que já facilita muito, Tanto né? as- O crédito os no verticais mercado quanto hoje está muito horizontal. restrito, né? E eles fazem muito isso porque, igual a menina falou, tem muita gente de fora. Quem mora fora, que quer investir mais aqui, difícil é mais comprovar difícil renda, buscar é. um financiamento. Então, para eles, isso é muito importante. Né? Porque, nossa, eu já consigo financiar direto pela construtora, eu não tenho que ficar, né, fazendo o nome de outra pessoa que mora aqui, então ele já Exato. consegue fazer um investimento mais assertivo E aí, para com ele. taxas ainda muito mais Muito atrativas mais do que um banco. atrativas. Que é um banco. Essa Exatamente. decisão sua, Vanessa, de entrar nesse mercado, no mercado imobiliário, com especialização em investimentos, que é o que a gente está vendo que você esse caminho que você está indo. É essa visão que você tem, assim, ó, é isso que você falou, ó, eu acho que isso é rentável. Foi o que mais me encantou. Eu acho que não sei se foi porque Foi a primeira... o primeiro negócio que eu fechei foi baseado em investimento. Eu achei que, assim, realmente isso tem muito a ver comigo, tem muito a ver com o perfil das pessoas que eu interajo. Né? Não que essas pessoas também não tenham o perfil, né, para comprar ali o imóvel próprio, mas muitas já moram muito bem. Sim. Né? O máximo que a gente pode tentar trabalhar depois é um upgrade para eles, vender. Mas realmente eles têm um perfil investidor mais aflorado, que é onde eu vejo que eu consigo contribuir muito nesse perfil, né? Trazer negócios, fazer com que eles ganhem mais dinheiro, porque eu falo que quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro, né? Exatamente. Aproveita as oportunidades. Infelizmente é uma né? realidade, mas quem tem O dinheiro nicho do sabe ganhar investimento, dinheiro. ele, a maioria das vezes, ele pega negócio de oportunidade, né? Exatamente. E aí o nosso papel, né, o que eu tô focando, estudando nesse mercado é exatamente isso, é trazer os melhores negócios para esses clientes. Então, é pesquisar, vou buscar, ele entra, olha, eu quero um negócio assim, dessa forma. Não, vamos pesquisar um negócio para ele, específico. O que ele quer? Ele quer rentabilizar grana, ele quer fazer o dinheiro daí multiplicar. Não, eu quero comprar um imóvel que eu quero alugar. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Vou rentabilizar em quanto tempo? Ah, não, eu quero um pronto que eu já quero começar. É isso. E até as cotas, né? Que é algo diferente também que você tem Exatamente. acesso, né? Então, já é um projeto totalmente diferente. Aí é outro perfil de cliente. Realmente é aquele que tem a bala para poder fazer o negócio na hora, Que é o entendeu? pagamento à vista, mas aí ele compra Que é retorno antes imediato. do lançamento. Ele compra antes. Então, e é um negócio que nem abre muito pro mercado, porque é um mercado muito seleto. E aqui em Goiânia a gente sabe que a gente é um celeiro de poder aquisitivo muito alto. Né? Então, graças a Deus, assim, a gente tem aí um perfil, igual o que está crescendo ali pro lado da GO 020, por exemplo, esse mercado, e vamos falar aí de grandes A consultores. 020 é a saída para a Bela Vista? Isso. Aí eu sempre confundo. E aí a gente fala aí de vários condomínios, vários ali, né? condomínios, Grandes condomínios, exatamente. Né? Bem de luxo muitos mesmo. condomínios, muita elite, muito alto padrão, mas a gente fala de altíssimo padrão. Aí a gente tem grandes construtoras que estão trazendo assim, projetos mirabolantes, que a gente nem fala, gente, isso vai acontecer em Goiânia? Vai existir isso aqui. Flamboyant Urbanismo está trazendo um complexo de surf para Goiânia. Pois é, a gente O falou sobre isso, Opus, né? que está construindo um condomínio Altana, né? altíssimo padrão luxo também. Com simulador de esqui. Com simulador de esqui, simulador de automobilismo. Então, assim, Deus. são coisas que você pensa assim, gente, isso está acontecendo aqui mesmo? Se está acontecendo é porque tem mercado para acontecer. Tem o público para isso. E né? você analisa, assim, por exemplo, você olha... a gente está falando sobre as facilidades que tem, independente da renda que a pessoa tem, mas você faz essa consultoria. Assim, não, eu acho que para esse cliente, o melhor investimento é esse. Vocês sentam assim, faz essa análise. Tem que ser, tem né? que ser. Porque assim, se a gente for colocar até um exemplo, né, do cliente que eu fechei como investidor,
No primeiro momento, ele passou uma necessidade. A gente ofereceu um produto. Na conversa, no que ele foi explicando o que ele queria, a gente foi identificando que não era aquele não era o produto para ele. Porque E para resolver, né, a questão, a Vanessa também, ela tem uma parceria muito forte, a gente tem, né, com os diretores, todo mundo. A gente senta e olha junto. Então, é feito um estudo mesmo de Sim, mercado. é um cuidado. A Isso. gente pergunta um pro outro, fala, você realmente... Aí um fala, não, olha, isso Vocês fazem um aqui... estudo de caso, né? Do É, cliente, né? exatamente. E eu Vendo falo que tudo, assim, né? eu acho que eu fui muito. Acho não, eu tenho certeza que eu fui muito feliz, né, na escolha de fazer a transição, de estar onde eu estou, porque eu acho que quando a gente vai começar a fazer uma transição de carreira, a gente tem que escolher onde a gente quer ir. Sim. Estar com as pessoas certas, porque se a gente vou entrar no mercado imobiliário e vou sair atirando para todo lado, vou entrar no Vou lugar que eu surfar não conforme a onda, né? Não vai funcionar. Não vai Por quê? funcionar. Porque se você não tem ali um conhecimento específico do mercado, você pode ser o expert em tudo, você pode ter a rede de relacionamento, mas se você não tem um apoio em cima daquilo que você está querendo trabalhar, não vai para frente. Você precisa ter um direcionamento. Aonde eu vou? Aonde eu posso ir? Sim. Se eu colocar o cliente na mesa, quem vai sentar comigo para me dar esse direcionamento? Porque o aprendizado, o aprendizado é para mim também. Eu sento para aprender. Por mais que eu tenha essa vivência, eu estou aprendendo hoje com pessoas 20 anos mais novas do que eu, entendeu? Então, isso para mim é muito interessante. Quando você senta numa mesa que você olha e fala, nossa, eu preciso aprender com esse menino, né? Porque é um menino, na verdade. Mas eu falo que hoje, assim, a gente tem que ter essa humildade de saber onde a gente está entrando e o que eu quero aprender. Exato. O que eu vou aprender com eles, né? E graças a Deus eu falo que na Adão eu encontrei isso, né? Tem dificuldade igual todo lugar. Toda profissão, todo Eu acho que não lugar. tem um lugar que você vai entrar na vida, pra você trabalhar de CLT, pra você trabalhar de qualquer jeito. Que você não vai ter algo que... Né, ninguém é perfeito. Mas o que importa é que as pessoas estão ali Tem dia prontas que eu para não queria poder... conviver comigo. É o que estão dispostas a resolver, a fechar negócio, porque tá todo mundo no mesmo barco. Exato. Então, a gente tem que estar ali para poder segurar a onda, né, de todo mundo. A gente está ali para poder correr atrás e trazer o cliente, eles estão ali para segurar na mão e fazer a venda acontecer. Né? Se você ainda não consegue fechar, e às vezes nem é a gente que fecha a própria venda, às vezes a própria construtora fecha, porque você leva o cliente lá para sentar com eles, As apresentações. as apresentações, o próprio às vezes incorporador, É um trabalho de equipe, real de conjunto, equipe. de equipe. Gera um Conjunto, encanto, né? né? São A equipe acaba gerando um encanto, Isso, né, são no empresas cliente. dentro de empresas, né? Porque eu, Exatamente. Neila, sou uma empresa. A Vanessa né? é A outra. Vanessa é Sou outra. empresa. E nós trabalhamos em parceria dentro da Adão. E isso funciona muito bem. Mas ela é muito humilde também em reconhecer tudo isso e saber que ela pode pedir, né, quando Ajuda for que vai necessário. Não, mas eu peço mesmo, porque eu sou de pessoa que não fica Isso, esperando. Eu ia até te perguntar uma coisa específica assim. Decidiu ir para o mercado imobiliário. A decisão de ir para Adão, porque a gente sabe que tem várias corretoras aqui em Goiânia, várias imobiliárias aqui em Goiânia. A decisão de ir para Adão, o que te fez assim? Porque Não, você foi a Neila mesmo. né? Porque Foi eu, a não Neila pensava, mesmo. porque eu não pensava em ir pro mercado imobiliário, não, vou te confessar. Então, tipo, Quando a gente se conheceu, não era uma coisa que que passava assim. quando A a Neila gente te convenceu. Tinha até um certo preconceito, né? De ser Aí relatora. eu falei, na hora que ela falou, eu olhava, você é corretora? Pensei, né? Ai, não sei. Mas aí quando gente, é tudo assim. Conexão. Eu acho que você tem que abrir seu coração, você tem que abrir sua mente mesmo, não tem jeito. Processo de transição não é fácil. Medo tem. Eu vou confessar que no primeiro mês, quando eu vi, eu pensei, gente, isso aí não vai virar. Não é Parece pra que tudo mim. que você tá fazendo Ela não vai falava, não, acontecer. se não for esse Isso jeito, não é pra mim, não né? quero. Não quero, eu já estava já recebendo outras propostas, assim, gente, esse negócio não foi até o final do ano, em janeiro, eu já estou recebendo proposta, já estou analisando proposta para voltar para a logística, eu já estava com esse pensamento. E eu falo que Deus, ele sabe de todas as coisas. E eu recebi proposta, eu até comentei com você, né, pessoal, eu estou recebendo proposta. E eu até sentei para analisar, recebi um contato até para fazer uma entrevista, até falei assim, gente, até assim, deu... Foi. Tipo assim, eu fiz a Kátia, fingi que não tava nem lembrando do negócio, porque assim, chega no profissional, eu vou dar uma chance para esse negócio, vou fazer o que eu tenho que fazer, né, que vai dar certo. E realmente, assim, agarrei o chifre ali e falei assim, vou fazer, do meu jeito. Porque eu acho que, assim, cada um tem uma forma de conduzir, de abordar, de fazer,
o negócio acontecer. Pode ser que eu esteja indo agora numa vertente, que eu acho que é o que eu preciso no momento para poder acelerar, e depois eu tenho que dar um passo para trás e fazer de outra forma, porque a gente não sabe como que vai ser, mas eu preciso primeiro testar a minha teoria e o que eu acho que pode dar certo para mim nesse momento. Né? E assim eu fiz, mas assim, falar assim que no primeiro mês eu quis desistir, eu falei para ela, no dia que a gente fechou a venda, que deu certo, que a gente bateu o martelo, mas foi um negócio que eu falei assim, esse eu não vou perder o time hora nenhuma dele. E é exatamente, eu não perdi o time hora nenhuma dele. Eu tava atenta, eu tava presente, eu tava em cima do negócio mesmo. E o negócio foi fluindo e acabou dando certo e bateu o martelo, sabe? Mas foi um negócio que, assim, foi fácil? Não foi fácil, foi uma semana, foi 2, 3 horas sentado numa mesa. E vai e volta. E pra mim... E dúvidas. E pra mim foi uma experiência muito Os clientes boa. desistem, né? Na hora que começa, volta. Mas quando ele falou assim, ó, pode fechar, vai dar certo, pode fazer o contrato. Que, sabe, pra mim foi um... Tanto que eu liguei pra ela, nossa, eu falei pra ela assim, vou te confessar que... Um dia antes do aniversário dela. Foi. Olha, Não, foi presentão. Eu falei assim, eu recebi a comissão no dia do meu aniversário. Maravilha! E eu falei pra ela assim, Nélio, eu vou te confessar que se não tivesse acontecido, eu já tava desanimando. Eu falei pra ela, eu tava desanimando, mas essa venda, por mais que não tenha sido, nossa, uma venda grande, mas pra mim foi como se eu tivesse vendido 10 milhões, porque foi muito gratificante. Portas, né? Foi muito gratificante, abriu portas. Eu pude passar para o cliente o que eu queria passar, que era credibilidade, que era confiança, que era a pessoa falar para mim assim, nossa, você agora é minha corretora. Sim. Pode ter certeza que ele nunca vai esquecer de você. Não, ele já, tipo assim, eles elogiam muito, né? Ele já na outra semana ele falou assim, olha, eu quero, depois você procura um negócio assim, ele já me procura para outros negócios, entendeu? E já desde o primeiro bate-papo, a gente vê que seu semblante já tá assim, ó, muito entregue, feliz. Eu não tinha acontecido. Mas assim, a gente percebe, né, que já teve essa mudança, né? E a gente percebe, né? Hoje mais uma. Hoje mais uma. Tá vendo? Parabéns, é assim, é o processo. Mas eu acho que assim, ó, você tem que plantar. É. Você vai plantando, às vezes as coisas não acontecem. Eu tô naquele que assim, tudo acontece no tempo de Deus, na hora que tem que acontecer. Quando ele vê que você tá na angústia, no que você tá conversando com ele ali. Porque a grana a gente precisa o tempo todo. Os boletão param de chegar. Não param. Mas se você ficar parado esperando acontecer, também ele não vai bater na sua cliente, não vai bater na Você sua é muito porta. proativa, né, Vanessa? Não, eu não eu paro. sempre vejo suas coisas no Instagram, sigo suas redes sociais, você é muito proativa. Eu não tenho. Eu sempre tenho esse negócio sempre de manhã, de tarde e de noite. Sempre disposta, né? As pessoas reparam a disposição do cliente, Exato. né? O Quando a gente tá disposta, percebe se Total. você tá disposta. Menina, eu posso estar se cansada. você tem um brilho no olhar, se você tem um sorriso no rosto para atender, né? Isso faz toda a diferença. Mas já entendeu a função, né, de cada um dentro desse sistema, né? Dentro do que é o mercado imobiliário. Então, quando ela chegou, ela já sabia o que era a função de um corretor, de um gestor, de um diretor, de toda a imobiliária, construtora, porque quando você entende esses processos, facilita muito. Sim. Então, para ela chegar até o cliente e comunicar tudo isso é muito mais assertivo, passa essa autoridade, e isso ela consegue. Então, foi isso que e o que é dentro de uma equipe? É a gente ajudar as expertises de cada um, né? Que senão a gente acaba freando. Né? Você viu nela algo que ela mesma não reconhecia nela, né? E essa expertise. Que você fazer transição de carreira assim, igual eu, que já tô quase cinquentona, né? Já com 49, não é fácil. Quando você fala, às vezes, para as pessoas, você está fazendo essa transição. E hoje eu acompanho algumas pessoas do mercado imobiliário, mulheres que fizeram também essa transição de carreira já depois dos 50, né? Que tiraram cresce muito recente. Então, quando você toma a decisão de falar assim, nossa, eu vou fazer isso, vai ser a carreira para minha, né? Da minha nova trajetória nessa nova fase, né? Um século foi uma coisa, vamos para o próximo século, próximo meio século, vamos para o século, vamos seguir para o século, né? Já foi quase meio século. E eu vejo muitos exemplos, né, de mulheres que também fizeram isso e deu certo, mas tudo depende da gente, não depende de outras pessoas, depende só da gente fazer dar certo. Desacreditada, a gente é o tempo inteiro, em tudo que a gente vai fazer, né?
Nossa, mas você tem que arrumar A gente um escuta trabalho muito mais assim. coisa negativa do que positiva em relação a menina, tudo, né? É o tempo todo. Quando você muda a carreira, quando você muda o seu estilo de vida, quando você Exatamente. vai fazer algo diferente daquilo que você fez a vida toda, a Mas primeira coisa é a gente escutar a crítica, você- depois o apoio. Se você né? for viver Se a de gente Porque for também desistir- quem é muito decidido, isso causa incômodo em quem não é. Em quem não é. Muito. Muito. A gente Então fala ela muito tem essa sobre presença isso. e essa força, e claro que vai Vai causar causar incômodo incômodo em quem não tem real, a assim. coragem, né? E quem não tem E às esse vezes de pessoas até desejo que é também. próxima a Porque você, não da sua adianta vida também pessoal, só coragem, Mas a né? maioria são, né? A maioria. a maioria são. Acho que na família, todo mundo, né? A maioria vem de dentro mesmo. Né? Porque as pessoas de fora que você vai conhecendo são as pessoas que mais te apoiam. Exato. Né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, Qualquer né? A coisa gente que você vai anda fazer. escutando muito sobre isso na internet. Quando você for apoiar alguém, apoie seu amigo, não uma pessoa que você não conhece. Né? E geralmente todo a mundo gente passa por isso. recebe o Todo apoio de mundo. pessoas desconhecidas, né? Por exemplo, a Neila, né? A conexão veio através do trabalho, né? Das suas coisas mas né? é verdade. passadas. Criou esse link e ela enxergou coisas E em dos você. eventos e já de parcerias, né? E já de apoio mútuo antes. Então já Exatamente. existia isso, porque eu acredito muito nisso. Hoje, se a gente não realmente não dá as mãos e um apoia o outro, né, soma as forças, As né, de cada um, forças. porque a gente não tem todas. Sim. Então o que eu tenho aqui, ela complementa em outro, você em outro, e a E vai gente forma uma somando teia tudo. mesmo de De fortalecimento. fortalecimento, né? Essa sinergia traz esse fortalecimento, né? Mas é. E aí causa esse encantamento todo no cliente, né? O cliente, quando ele pensa num consultor, ele pensa na Vanessa. Quando ele pensa numa gestão que vai apoiar, ele pensa na gestão da Neila junto com ali os seus aliados, os diretores, junto com a própria empresa, né? Onde Isso. vocês... Mas isso você traz, assim, até em... às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, até alguns... às vezes as pessoas nem acreditam que eu tenho menos de 3 meses como corretora. Pois é. Porque às vezes, da forma O que você primeiro fala... cliente, ele não acreditou. Não. O primeiro, ele falava, não, Não, é a é sua possível. primeira... já está no Não. mercado, já. Mas e a gente vai conseguindo algumas ações, a gente vai conseguindo, assim, algumas parcerias com até incorporadores que eles te chamam, ele vê as movimentações, aí eles te chamam na hora que você fala, não, tem pouco tempo. Ah, fala sério. Você Conta começou a agora. verdade. Mas não é, mas isso aí não é questão de mérito, ou porque, nossa senhora, né? É a fodona, vida, não é. né, a profissão, É porque é um mercado, já vem de muito tempo. Sim. E às A vezes. expertise que você já tem do e comercial, às vezes, de empreender, por exemplo, né? E às vezes um novo negócio, às vezes você nem tá sabendo, às vezes, o que tá acontecendo, mas você pega e fala assim, peraí, deixa eu dar um WhatsApp ali. Mas, cara, o interesse, o estudo, você tem né? que ter o interesse em estudar, você tem que ter o interesse igual hoje. Eu venho estudando... Diariamente. eu venho estudando, até na experiência do dia a dia e tudo, alguns tipos de negócio. Então, quando a pessoa vai me perguntar sobre aquilo, eu já vou estar sabendo de bate-pronto o que eu preciso falar para ela, né? Aí, lógico que depois é um assunto muito mais complexo, porque aí a gente vai entender a necessidade. Mas fora isso, o básico que você precisa falar, o que você precisa encantar e trazer ele para ter a confiança contigo, aquilo ali a gente já tem que ter. Né? E esse às vezes é o diferencial mesmo, você passar a credibilidade, que eu acho que às vezes é o mais difícil numa concretização ou na fidelização de um cliente, sim. é você passar credibilidade, que era uma coisa que eu já fazia na logística, né? É uma prestação de serviço, era grandes clientes, eram grandes contas, né? Contas aí de 1 milhão, 2 milhões, grandes contas, né? Eu já trabalhava no meio corporativo. A negociação já tinha com pessoas de a alto negociações padrão. de alto nível de Alto negociação. nível. Então, para aquela pessoa fechar um negócio com você, ela às vezes ela não está fechando com a empresa, ela está fechando com o comercial. Eu tenho que passar credibilidade para ela de que eu vou tratar bem a carga dela. É a que Vanessa, vai dar né? certo. É a Por quê? Porque na hora Vanessa. que acontecer algum problema, ele vai ligar para mim, ele não vai ligar para o dono da empresa, ele não vai ligar para o diretor, ele não vai ligar para a operação. Ele Na vai ligar Secretaria de Vendas. Não vai. Ele vai ligar para mim, querendo saber o que aconteceu. É eu que vou ter Você ainda vai ser o pós-venda dele. Isso, é eu que Exato. vou ter que resolver o problema para ele. Então, se der qualquer problema, ou se eu estou saindo de uma empresa, igual já aconteceu várias vezes, eu fazer a transição de uma empresa para outra do mesmo segmento, de eu levar aquele cliente comigo, mas ele vai porque ele não conhece a empresa, ele vai porque ele confia no meu trabalho. Exato.
Então ele ia porque ele me dava o voto de confiança eu demonstrar para ele a empresa que eu estava indo naquele momento. Então ele está confiando no meu E é trabalho. tão bom isso, né, Isso é Vanessa? bom, porque Nossa, você tem uma quando carteira você sai, ativa. você sabe que o cliente não é da empresa. Exatamente, é Então, meu. É seu. Hoje a cliente, gente né? fala assim, tem muitas empresas que falam assim, o cliente não é do vendedor, não é do gestor. Então, mas, cara, não é que não seja, mas se você fez um bom trabalho, quando você for bater na porta dele através de outra empresa, ele vai te dar a oportunidade de você mostrar seu trabalho para ele. Se você fez alguma coisa que deu errado, pode ter certeza que ele não vai querer olhar na sua Nunca cara. mais. Se você fez certo, se você agiu com profissionalismo, ele vai te abrir portas. Sim. Ele vai te dar oportunidade. E esse é o ponto, né? Que hoje eu falo que às vezes no mundo da logística, se às vezes as pessoas procuram, ela vem atrás, não é porque eu fiz. Não, ela vem atrás do que eu posso levar para dentro da empresa dela. Esse é o ponto, Esse é o Sim. ponto. né? Vanessa, Então- nós falamos da Vanessa de 25 anos atrás. Nós falamos da Vanessa de 2025. Vamos falar agora sobre a Vanessa de 2026? Ixi, chegou. O que vem por aí? Fala pra gente sobre as Ah, novidades. Olha, eu vou te falar Do que você assim, almeja, o que hoje o céu, eu falo que o céu é o limite. Voei! Que eu falo assim, agora assim, eu tô plantando muito, né? Graças a Deus. Assim, eu falo que nesses quase 3 meses, porque nós nem tem 3 meses ainda, né? Duas Quase vezes. 3 meses. Deixa eu só pausar um negócio aqui. Pra vocês. Porque eu Essa tenho intensidade. isso. Eu tenho isso, assim, ó. 2 meses de Adão Imóveis e 2 vendas. Isso é foco. É por isso que, só voltar um E pouquinho... muitas tratativas, muitos negócios acontecendo ainda, né? Exatamente, É. porque a gente realmente tem Atendimentos essa diários. preocupação de falar assim, gente, vou trabalhar com corretagem, vou ser corretor, vou ser consultor imobiliário, não tem salário, não sei o quê. 2 meses, 2 vendas. Isso é foco, Vanessa. É. E é muito Dedicação, perceptível isso em você. Eu realmente, se fosse comprar alguma coisa, você transmite confiança. Ah, que bom. É Você bom saber, transmite né? posicionamento, É. sabe? Assim, ó. Mas eu falo pra você Vocês. que assim, lá na loja que a gente trabalha da Adão, né, que é a Adão Intense, eu falo que assim, é uma equipe muito unida e todos têm esse propósito, sabe? São várias equipes, né, dentro da empresa, dessa Adão Intense, dessa são várias unidade. equipes, mas assim, eu vejo que é uma equipe muito unida, num geral, né? Cada um trabalha ali seus trabalhos de uma forma, mas Foco. todos têm muito sucesso. A loja, ela se posiciona muito bem, né? Tem um VGV altíssimo, tá aí ranqueando no grupo em si. Eu falo assim, graças a Deus, Deus colocou nesse processo que eu tô passando agora, a Neila no meu caminho, que me ofereceu, a loja, né, como um todo, as pessoas que estão ali dentro, são todas muito parceiras, né? Você vê assim, porque ali na versão, se for parar para analisar, todos são concorrentes. Sim. Todos É um são monte de concorrentes. empresas. É um monte de empresas, É um monte de todos empresa. são concorrentes, mas todos vibram pelo sucesso do outro. Porque, gente, do mesmo jeito que tem um monte de concorrente, tem um monte de cliente. Cada um vai trabalhar um A cliente oportunidade específico, tá aí, cada né? um vai trabalhar um produto específico, sabe? E eu acho que, assim, o sol brilha para todos, né? Aí tem aquele que vai plantar mais, que vai colher mais, tem aquele eu que ia planta falar sobre menos e isso. colhe menos. Você descobriu alguma habilidade que você não tinha nesse processo, Vanessa? Me parece Que eu não assim, tinha? Falei, nossa, eu achava que não era capaz e o negócio deu tão certo, né? Rolou. Rolou. Alguma habilidade, assim, eu não tinha uma habilidade, por exemplo, eu não tinha habilidade de ligar muito. Não, É essa algo que não é habilidade eu legal. ainda não comprei, Ela- eu ainda Tá não tô vendo, com ó? dificuldade. Ela falava Eu dos ainda plantões, tenho ela essa tinha medo de ficar lá quietinha, né? Porque ela é muito proativa, né? Mas ela ali também encontrou um lugar de escritório. Então ela hoje olha o plantão. Como escritório. É, Ah, Não muito é uma escritório habilidade, hoje. mas é uma outra postura, né? Que de repente Não, você ali tem que porque ficar mais querendo ou não, né? porque querendo ou não, plantão, quando a gente fala de plantão você tem que ficar naquele período ali, Naquele lugar. esperando Sair. chegar o E abençoado. você proativa do jeito que é. Você tem que chegar e esperar o abençoado. Como eu sou mais imediatista, eu falo assim, gente, eu prefiro correr atrás dele do que esperar ele vir até Exato. mim. Mas não quer dizer que É o não vai processo, acontecer. né? Pode ser Algo que que você tenha descoberto através disso. mas eu acho que ali é aquele processo, momento que você tem que, às vezes, você tem o tempo para desacelerar, a hora que você não tem. O tempo, às vezes, pra Pensar você nas fazer uma estratégias. atualização ali de um sistema que você não teve. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Posso falar, né? Estou falando de dificuldade, mas eu sempre tive dificuldade com preencher
Confesso que Sistemas, também, os confesso que processos, também, CRM, processos, porque assim, querendo ou não, eu tenho tudo ali. planilhas, né? A então gente, eu como é tenho- muito proativa, eu Eu também tenho sou um essa pouco dificuldade, resistente. menina. E eu tenho. falo que como eu venho, uma dificuldade que eu tive também, não vou negar. Eu venho da gestão de muito tempo. Então, às vezes, como você líder, dá. né? Eu já venho desse processo de liderança. E ser liderada, E, né? e ter aquilo, sabe, de você falar assim, nossa, eu tenho que esperar, não sou eu que vou tomar atitude. Então, eu tenho que me segurar um pouco nessa parte Do de. controle, né? Por mais que você tenha muita liberdade, você tem. Os seus corre, Mas você que tem. foge do É nosso você que tem que controle, fazer, né? Os seus corres é você que tem que fazer mesmo. Você quer que aconteça alguma coisa, se você quer algo diferente, é o que eu busco. Então você tem que fazer seu corre mesmo, né? Você não tem que esperar a outra pessoa vir resolver para você. Você tem que ir fazer, você tem que ser proativo, Sim. né? Mas é uma dificuldade. É uma dificuldade que Essa eu tô me comunicação é policiando. muito boa. O papo flui assim. A gente iniciou um papo Eu ia de... falar isso A agora. nossa primeira reunião era um papo de 30 minutos. Nós ficamos uma hora e e meia. meia. Aqui é só aqui, a conexão daquele papo Daquele, lá atrás. deixa Olha, aí, vai. E se é deixar, gostoso vai. ouvir, né? É gostoso de ouvir, essa comunicação é muito clara, ela é transparente, né? Ela é uma comunicação leve, né? Sem estar Mas, assim, forçando nada. A gente percebe Mas que voltando é- aí para a pergunta da Dai, né? O que, que a gente espera para 2016? 26. 26, vai, tá vendo? Eu já Chegou na comecei. mente. Não, 2026. Assim, eu pessoalmente, eu espero muita coisa, né? Eu espero muita coisa mesmo. O que eu quero é que esse 2026 meu seja um ano transformador, né? Porque o 2025 foi realmente um ano bem complexo. Eu acho que não só para mim, foi desafiador para todos, né? Eu falo que foi um ano que aconteceu muita coisa na minha vida esse ano, muita coisa mesmo. Então foi bem desafiador. E bem na reta final eu ainda decido fazer, né, uma mudança drástica aí na minha vida profissional. Às vezes até colocando um sonho, né, deixando ele ali de stand-by por um tempo. Mas eu falo que eu estou muito tranquila com isso, porque não quer dizer que ele esteja parando, ele está só aguardando. E eu falo que onde eu estou hoje, quem eu conheço hoje, tudo que eu fiz até hoje veio através, né, desse sonho, que é a minha marca. Mas que eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu foco em algo que eu vejo, que eu vi, que vai me dar uma condição financeira, né? Um ganho. Onde você possa né? crescer mais. Exato. Né? Você enxerga as oportunidades. Isso, né? onde eu enxergo oportunidades, onde eu vejo crescimento financeiro, onde eu vejo essa liberdade acontecendo, né? Mais rápido, né? Então, eu tô numa fase da minha vida que eu não tenho esse negócio de falar assim, nossa senhora, não, ai meu Deus, nossa, não deu certo, sabe? Aquele, Não tá dando tempo nem de né? lamentar, Não, né? não tem tempo Vamos de olhar lamentar. pra frente, Gente, hoje em dia, sabe oportunidade. o que acontece? A gente não tem tempo nem pra, tipo assim, se você tá pensando em ter ali uma depressãozinha, um negócio, deitar na cama, Não deu chorar, tempo. passou Deu tempo tempo, assim, não. cara, eu E lembrei que eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo nem pra deitar na cama e chorar, E não. pensando no que vai ser lançado o ano que vem, tem muito o perfil dela. Então, eu acredito que 2026 a Vanessa vai se destacar ainda mais. Então, vai ser um ano muito próspero para ela. Vai ser a nossa pipeline de lançamentos começa a partir de fevereiro. Então, a gente vai ter muitos lançamentos o ano que vem. Até 2030, a gente já tem ali a gente já sabe quais são os empreendimentos. E 2026 é a cara dela. Sabe? É hora cara- de Pode ser que virar. venham novas Os oportunidades, empreendimentos, né? Pode ser exato. que venha uma gestão, como aconteceu com você na sua E sua carreira, eu né? vejo ela muito gerente. Menina, eu vou te falar que hoje... Você tá feliz? Não, hoje eu fico pensando assim, deixa esse pepino. Vanessa, deixa seu contato, quem está nos vendo aí, né? Interessou no nosso assunto, quer Deixa o investir, WhatsApp, quer fala da sua comprar, rede deixa social. seu WhatsApp, seus contatos aí e dá suas considerações finais aí. A gente pra vai deixar um finalizar. recadinho antes delas finalizarem, tá? A gente vai deixar Depois. um recadinho, vai finalizar depois? Então fala pra gente, Vanessa. Então, quem quiser me acompanhar, né, nas redes sociais é vanessamachado.imóveis. Então, lá eu já estou trazendo muitos conteúdos, né, do mercado imobiliário, do mercado de investimento. Trago muitas informações nesse sentido também. Né? A gente tenta trazer conteúdos bem relevantes do Isso é muito mercado. importante. Então, eu vejo assim, a gente tem feito um trabalho bacana nesse sentido. Então,
ter interesse, entre em contato comigo. Gente, pessoal, Ah, muita lá. oportunidade do mês 2026, né? A gente não vai conseguir Isso. falar tudo aqui do nosso início do nosso primeiro bate-papo. A Neila falou algumas coisas sobre o que vai acontecer em questão de investimento, de retorno de investimento, coisas novas vão vir, né, Isso. agora. Então, por isso que É eu muito acredito que amplo. você enxerga essa oportunidade. Né? Acredito que devia ter parte 2 aqui com a Vanessa. Porque É, a gente vai esclarecer vamos fazer todas uma as parte dois dúvidas, aí. né? Dar um spoiler do que vai acontecer no Mas ano assim, que acompanhe vem. nas redes Acompanhe, sociais. gente. Vai Vai ter ter muito tudo lá. conteúdo Chama lá no pra vocês. WhatsApp, né? 62999021882. Chama no WhatsApp, pra lá, né? Fala aí. Então, ó, Telefone. redes sociais. VanessaMachado.imóveis. WhatsApp 62999021882. Então, entre em contato que a gente vai poder ajudar vocês aí Isso. Né? É uma consultoria, nessa né, pra uma consultoria compra, imobiliária. né, consultiva e para quem Isso. deseja investimentos também, Exatamente. né? Que é o que tem agora. A gente está aí para ajudar vocês, alavancado. né? No melhor negócio para a vida futura, né? Para a vida de Ou até investimento. vender o imóvel, que é o que você está fazendo Isso, hoje. Olha, Tá finalizando a exatamente. venda de um De uma- imóvel. Você de precisa uma vender o seu revenda. imóvel, né? Então a gente também Contem com a faz Vanessa, esse trabalho para pessoal. vocês. Muita E a gente faz uns informação. vídeos bem bacanas, né? A gente vai lá, já mostra o imóvel, faz uma coisa bem, bem bacana para apresentar o imóvel da melhor maneira que ele Neila, merece. Deixe suas considerações pra gente. É isso, né? Então, precisando investir, saber um pouquinho mais, né, sobre esse mercado imobiliário em Goiânia, tudo que está acontecendo, né? Tem um contato agora aí, essa ponte que já está feita. E agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, que são Nós que meninas aí com uma agradecemos. visibilidade muito boa. Obrigada. Obrigada Deus a você. abençoe, que 2026 seja Seja muito próspero para próspero. vocês. Para você também, mesmo Vai que você não ser. queira gestão, quem sabe? É, Meninas, vamos um esperar. prazer, viu? Atendê-las Igualmente. aqui. Eu Obrigada. desejo muito sucesso para vocês. Eu vejo que essa visão de oportunidade, Vanessa, eu acho que ela já chegou, ela já está acontecendo, né? Essa semblante hoje está muito bonita, está muito feliz, né? E isso a gente já percebe do último bate-papo que a gente teve, né? A gente percebeu ali um momento ainda de um pouco ansiedade ali, É. e hoje você já está mais tranquila, Exato, concretizou, mas sim. né? Finalizou, né, Conquistas, suas né? primeiras vendas, né, no período muito curto, né? Então isso já é uma indicação de muito sucesso na sua carreira, na sua nova carreira. Ah, E muito volta obrigada, Mais aqui sucesso ainda. de novo pra gente contar mais histórias, né? 2020, Sim. 2026 está aí com mais novidades, lançamentos, se vocês quiserem trazer pra gente divulgar aqui, tá bom? Não, com certeza. Vamos Obrigada, menina. Obrigada. meninas. Vamos deixar um recadinho, né, para finalizar? Vamos deixar. Pausa aí um pouquinho. Pessoal, e para finalizar, a gente vai deixar um recadinho aqui para vocês, tá? Esse aqui é o nosso patrocinador, a Jovelitar. Vocês conhecem a Jovelitar, meninas? Moda contemporânea. A Jovelitar, ela é roupa com alma para quem já tem história. Peças atemporais, fabricação própria, tá? Aqui está o Instagram da Jovelitar, roupa com alma para quem já tem história. A Jovelitar, ela tem uma história muito interessante. Ela também foi uma transição de carreira. Exato. A proprietária de lá, a Ana Cláudia, ela foi depois também dos 50 anos estudar sobre moda, ela tinha uma outra carreira e hoje ela está com a Jovelitar. A Jovelitar, ela atende mulheres 50 mais. Exato. E Pessoal, aí, final de ano chegando. Se vocês ainda não comprou o look de vocês, a Jovelitar nos veste. Nos veste. Olha Essa que camisa linda de lã. É. Então, clica aí, tem escaneia aí o QR Code QR dela, o Code. telefone aí e tem o Instagram dela também. Então, se vocês ainda não escolheram o look de vocês, corre lá que ainda dá tempo, querem hein? presentear alguém? Meninas, podem ir lá na loja, Sim. na Jovelitar, tá? Presentear as irmãs, as amigas, aquele presente diferenciado. Elas têm um cuidado muito grande, assim, desde a criação da moda, o tecido, tudo é fabricado lá, né? Tudo quem está à frente da fabricação, desde o processo de fabricação até a entrega da peça, é a Ana Cláudia. Ah, que legal. Tá lindo.